Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Daniel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que tem como título o sonho do rei Nabucodonosor. Capítulo 2 do livro de Daniel, versículo 1, fala que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e seu espírito se perturbou muito, e o sono lhe passou. E o rei Nabucodonosor, ele procurou os sábios, os sátrapas, os governadores, todos que havia no seu palácio, todos aqueles que comiam dos seus manjares, todos aqueles que se alimentavam do palácio e da mesa do rei, para que interpretasse o seu sonho. Mas nenhum deles foram capazes de interpretar o sonho de Nabucodonosor. Por quê? Porque Deus assim estabeleceu. Na minha opinião, nenhum deles puderam interpretar, porque Deus queria apresentar Daniel para o grande rei Nabucodonosor. Porque dentro de Daniel existia o reino de Deus, que é maior do que o reino de Nabucodonosor e maior do que qualquer reino. Estava dentro de Daniel e Deus queria apresentar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também para o grande rei Nabucodonosor. E a primeira coisa que faz é o sono lhe sai, o sono sai da mente dele e ele começa a ter sonhos, não consegue mais dormir, porque Deus estava incomodando a ele. E aí ele chama todos do palácio do rei para lhe dar a interpretação do sonho, mas ninguém consegue. Por que ninguém consegue? Porque Deus estava nesse negócio. E o rei se indigna muito e ameaça a todos. Ele ameaça todos que comiam na sua mesa, que se não desse a interpretação do sonho e também a revelação, ele iria matar todos. Mas interessante de tudo isso é que Daniel não foi chamado. Todos foram chamados, menos Daniel. E nós entendemos aqui a indignação do rei no versículo 8, onde diz: então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que minhas palavras é irrevogável. E no versículo seguinte, 9, ele diz: se não me fizer saber o sonho, uma só sentença será a vossa, que será a morte. E o rei tinha certeza que eles, os sábios do palácio, queriam enganar. Tanta certeza Nabucodonosor tinha que ele, observe que o Nabucodonosor disse: não, eu quero que você diga o que foi que eu sonhei. E depois dê a interpretação. E os sábios diziam: não, grande rei, diz para mim o que tu sonhaste, que nós daremos a revelação. Ele queria enganar o rei, mas o rei sabia que éramos todos mentirosos. Sabiam que eles não tinham interpretação. Por isso que o rei disse: não, se você sabe realmente, então diga o que eu sonhei, o que foi que eu sonhei. E eles não conseguiam dizer. Então o rei disse: então mata todos. Mas por que isso aconteceu? Porque Deus queria apresentar Daniel ao palácio, a todos. E é assim que Deus faz com todos aqueles a qual Deus exalta, a qual Deus honra. Ele cria situações para exaltar os seus. E aqui, quando de repente, então o rei muito se irou e se enfureceu. Por quê? Porque ninguém dava interpretação. E de repente, o capitão vai buscar, começa a ir atrás dos sábios para matá-los. E aí no caminho encontra Daniel, e Daniel não sabe nem o que é que está acontecendo. E ele deixa Daniel saber do que estava acontecendo, e Daniel diz: então me introduz na presença dele. Pede para ser introduzido na presença do rei. Para quê? Para dar a interpretação. Mas antes disso, ele que é introduzido, ele pede um tempo para quê? Para consultar a Deus, com seus jejuns e com suas orações. E outra coisa, ele também chama os seus 3 amigos, Medraque, Sadraque e Abednego, para quê? Para ajudar em oração e em jejum. Harmonia, amizade. E depois de tudo isso, Daniel, ele vem com a interpretação e diz ao grande rei Nabucodonosor: isto que está acontecendo é Deus que está te mostrando o que há de acontecer no futuro. A partir de hoje, do seu reinado, até o final. Deus está te mostrando tudo, Nabucodonosor. Mas ele só te deu o sonho, mas a interpretação vem dele. E Daniel não se exalta, dizendo: Deus me usou, eu sou grande.
esse povo que não está aí não sabe nada, não. Daniel não fez nada disso. Daniel simplesmente disse, isso daí pertence a Deus. É Deus. É Deus que dá, é Deus quem tira, é Deus que dá o sonho, é Deus que dá a interpretação, é Deus que dá a revelação. A partir do versículo 29 do capítulo 2, Daniel começa a falar sobre o sonho e a interpretação. E ele disse, ó grande rei, tu sonhaste com uma grande estátua, onde a cabeça é de ouro, que representa o reino da Babilônia. Os braços e o peito representa o império dos Medos e Persas, que é de prata, onde os quadris representa o império grego, que os quadris de bronze, e as pernas de ferro, que representa o império romano. Porém, os pés, ele é de ferro e de barro, ferro e barro, ligado ferro com barro. Que lembre-se que os pés, ele contém dedos, 10 dedos, e são reinos menores que também virão no futuro. E lembre-se que havia uma grande pedra, uma grande rocha, que era arremessado sem mão contra os pés e destruía toda a estátua. Lembre-se que o reino da Babilônia, depois o reino dos Medos e Persas, depois o reino dos gregos, depois o reino dos romanos, e logo após virão outros reinos menores. E nós entendemos que o último império foi o Império Britânico. E antes do Império Britânico houve o Império dos Franceses. E antes do Império dos Franceses foi o Império Germânico e Império Escandinavos, que era dos Vikings. E esses daí foram pequenos impérios, pequenos reinos. E atualmente nós temos um império, que na realidade é um império econômico, né? Que é uma mistura de um império econômico e um império americano. Mas nós entendemos que este é o último dos impérios. Por quê? Porque a pedra, a grande rocha, será tirada contra os pés e destruirá toda a estátua. Aí nós observamos aqui que essa pedra, que é Jesus Cristo, que é o reino de Cristo, que é um reino que existe eternamente, que nunca será destruído. Esse reino. E nós observamos que essa pedra destruirá os demais reinos e se estabelecerá para sempre, que é o reino de Cristo. E logo após Daniel contar o sonho e sua interpretação, Nabucodonosor, aqui no versículo 46, ele se ajoelha aos pés de Daniel, se prostra diante de Daniel e adora a Daniel. Aí eu pergunto a você, por que Nabucodonosor fez isso? Porque ele sabia que o reino de Deus estava dentro de Daniel, representado por Daniel. E apesar de Nabucodonosor ser um grande rei, chefe de muitas províncias, poderoso, mas ele sabia que ele tinha que se ajoelhar diante de Deus, representado por Daniel. Por isso que ele adorou Daniel, porque ele reconhecia que o Deus de Daniel era maior do que ele. Por isso que ele fez tal coisa. Mas em seguida, ele coloca Daniel como governador da Babilônia. E uma coisa interessante de Daniel é que ele reconhece os seus 3 amigos. Ele pede a Nabucodonosor para nomear os seus 3 amigos também com cargos políticos ali dentro da Babilônia. O reconhecimento de Daniel. Sabe o que é? Que não foi Daniel que fez sozinho. Foi Deus quem fez tudo. Mas Deus não só usou Daniel, ele usou Daniel e os seus 3 amigos. Por aí você olha e observa o reconhecimento de um homem de Deus. Que essa mensagem ela sirva de edificação para a sua vida. E que você se acorde para Jesus e saiba que o Espírito de Deus, nós somos templo do Espírito de Deus, assim como está lá em Coríntios, nós somos templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de nós, como habitou dentro de Daniel, Sadraque e Abednego. Que Deus te abençoe
Que você acorde para Jesus, que você aceite Jesus como seu Salvador e que esteja preparado para a grande vinda de Jesus Cristo.